De volta à pré-temporada. Essa hoje é a realidade do Vasco da Gama. Após duas eliminações no Carioca e na Copa do Brasil, o Vasco se encontra em um momento que não terá jogos oficiais pelas próximas semanas e, além do mais, terá que correr contra o tempo, voltar e atacar o mercado na busca por reforços visando o Campeonato Brasileiro. E falo mais, é um clima tão grande ter pré-temporada que muito provavelmente amistosos estarão acontecendo até a estreia no Brasileirão e, além do mais, saídas e chegadas irão acontecer. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer todos os detalhes de tudo que acontece hoje no Vasco da Gama, inclusive nomes vêm sendo oferecidos ao Paulo Brax. E já te adianto, Kennedy, que hoje pertence ao Chelsea, tem passagens por Flamengo, Real Valladolid, está na mesa do Paulo Brax. Seria um bom investimento? Já deixa aí nos comentários. Vamos falar também sobre Gemerson, lateral esquerdo, que vem sendo um dos grandes destaques desse início de temporada. Eduardo Sacha, posicionamentos, movimentações, o que não falta é informação aqui para vocês neste Acorda Vascão. Porém, é claro, torcedor vascaíno, se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal e ainda não é inscrito, tem alguma coisa errada. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então, se inscreva. A gente está nesse momento, como está aparecendo aí na imagem a vocês, com 88.900 inscritos. Falta menos de 100 pessoas para a gente chegar aos 89 mil. E eu tenho certeza, como você, sendo um bom e velho vascaíno, vai ajudar o vascaíno que está aqui, sabe como? Se inscrevendo, se inscreva. E é claro, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Vamos agora nesse vídeo chegar aos 89 mil. Deixe também aqui embaixo o seu sininho de notificação ativado para que todos os nossos vídeos cheguem até você. E é claro, também aqui embaixo, deixe nos comentários qual você acha que são as posições mais carentes dentro do elenco Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, gente. E foi como eu falei pra vocês lá no início do vídeo. O clima hoje, internamente, é de pré-temporada. O Vasco se reapresenta amanhã no CT Moacir Barbosa, quarta-feira, após a eliminação para o Flamengo nesse último domingo. O Vasco tirou 2 dias de folga, segunda e terça, no caso hoje, foram os dias que o Vasco terá aí, no caso o elenco, para descansar. Quem mesmo diante de 2 eliminações vexatórias, foi uma semana muito pesada, foram inclusive semanas muito pesadas. O Vasco em 2 semanas, 15 dias, teve 5 partidas e foram 5 decisões, uma atrás da outra. Foi um jogo contra o Bangu em São Januário que o Vasco precisava ganhar. Depois foi um jogo contra o Flamengo que o Vasco também precisava ganhar para chegar às semifinais. Foram as 2 semifinais. Foi o jogo da Copa do Brasil que infelizmente o Vasco foi eliminado, mas também foi uma decisão. Então foi jogo após jogo, jogo tenso após jogo tenso. Exatamente por esse motivo o Vasco deu uma relaxada agora, ainda mais pelo momento muito conturbado após essas eliminações precoces, para voltar amanhã no CT Moacir Barbosa com mais ânimo e já visando de fato o Campeonato Brasileiro. O Vasco, a expectativa é que em meados de abril venha fazer a sua estreia. Expectativa é que o Vasco fique muito tempo, de 26 a 27 dias de folga. Ou seja, eu, você e todo torcedor vascaíno ficaremos de 26 a 27 dias sem ver o Vasco da Gama jogar. Exatamente por esse motivo, a expectativa é que para que o elenco não fique muito tempo sem uma atividade, sem um jogo oficial, o Vasco realize alguns amistosos durante esse longo período. Inclusive, além, é claro, de preparação para o Campeonato Brasileiro, com amistosos que serão jogados e treinos diariamente, a expectativa não, mas a realidade é que o Vasco contrate, o Vasco vai contratar. E como a gente trouxe a vocês ontem, de 3 a 5 nomes chegarão à colina histórica. Posições, inclusive, já foram definidas que serão as principais, as prioridades. Lateral esquerdo, volante, atacante, no caso, tanto camisa 10, aliás, tanto um ponta esquerda quanto um centroavante para ser o reserva do Pedro Raul e o camisa 10, que é uma das grandes prioridades do Vasco da Gama. E como a gente também vem falando a vocês, faço questão de voltar a repetir, nomes, reforços, contratações irão chegar e acontecer, mas além de chegadas, saídas também vão acabar acontecendo nesses próximos dias. O Vasco tem sim o interesse de dispensar alguns jogadores. Se vai trazer novos atletas para o elenco, jogadores terão que sair para ter um plantel, um elenco não tão cheio
e bom o suficiente para competitividade. Às vezes um elenco cheio, com jogadores que não têm tanta qualidade, acaba dificultando no dia a dia, nos treinos que acontecerão, nos coletivos, nos 11 contra 11, nos treinos táticos, técnicos. Então é o objetivo do Vasco, sim, dispensar alguns atletas. Dessa vasta lista de dispensa, 2 estão ali como principais: Edmar, lateral esquerdo, e Zé Gabriel. São os dois nomes que hoje perderam muito espaço na lista de laterais esquerdos. O Edmar é quase o quarto, pois tem o Lucas Piton, que é o titular, o Paulo Vitor, que é o reserva, atrás do Paulo Vitor tem o Riquelme, atrás do Riquelme vem o Edmar. E ainda mais, o Vasco procura um lateral esquerdo no mercado. Então o Edmar nessa lista pode cair para a 5ª posição. É um lateral que tem um salário até considerado alto para os padrões de Vasco e para o local hoje que ele é colocado no elenco. Então exatamente por esse motivo o Vasco tenta sim a liberação desse jogador. Então Edmar e Zé Gabriel, esses 2 atletas não estão mais aí na mira, naquilo que o Vasco planeja para o restante da temporada. O que o Vasco planeja também, é claro que é um dos focos desse vídeo, é contratar, é trazer reforços. Dia a dia vai chegar nomes à mesa dos Gigantes da Colina. O nome chegou. A gente vem falando a vocês e volta a repetir. Eduardo Sacha. O Eduardo Sacha, atacante, 31 anos, que pertence ao Atlético Mineiro, esteve sim na mesa do Vasco da Gama. Conversas entre Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, e Rodrigo Caetano, diretor executivo do Atlético Mineiro, aconteceram. Porém, eu venho aqui nesse momento, na Corda Vascão, trazer o grande motivo da negociação não ter andado. O Vasco tinha a intenção de contratar o atleta, mas o grande motivo da negociação ter travado, ter dado para trás, é o custo-benefício. O custo foi alto para um benefício não tão alto assim com relação ao valor pedido pelo Atlético Mineiro. Ontem o Vene Casagrande trouxe a confirmação desse valor. Segundo informações, o Atlético Mineiro teria pedido algo em torno de 2 milhões de dólares, pouco mais de 10 milhões de reais pela contratação do Eduardo Sacha. O entendimento do Vasco em cima disso é que não valeria a pena, que neste momento o valor pedido e a idade do atleta não valeria. Então com isso, o Vasco, mesmo achando que é um bom jogador, e na minha opinião é um baita reforço, um bom jogador para compor elenco, um jogador com experiência no Atlético, no Inter, no Santos, que em todos os clubes que passou se destacou, mas infelizmente não vale 10 milhões de reais, ainda mais por ter 31 anos. É um jogador que não tem valor de revenda algum. Por exemplo, se você contrata o Jair por 12 milhões, ele vai te entregar dentro de campo e dependendo de como ele atuar nos próximos anos, de repente com os 30, o Vasco consegue um retorno financeiro vendendo um atleta para um país árabe, um país do Oriente Médio, que é a idade mais ou menos com que esses jogadores acabam indo para outros países. Mas o Eduardo Sacha não tem mais essa linha. O Eduardo Sacha assinando um contrato de 3 anos por 10 milhões de reais, com 34, ele já está muito perto da sua aposentadoria. Então, de fato, não vale a pena. O Vasco achou isso exatamente por esse motivo, como a gente havia colocado ontem no Boa Noite Gigante, mas faço questão de repetir e trazer mais detalhes. Negociações canceladas, travadas. Eduardo Sacha não vem para o Gigante da Colina. Quem está muito perto de vir, e eu não cravo, mas confirmo aqui a vocês as informações, é o Roraman Campuzano, o primeiro volante, que é um dos nomes que estão aí na prioridade se tratando de posição. Aquele primeiro volante, aquele pitbull. Lucas, quem é o Roraman Campuzano? Um jogador colombiano de seleção que vestia a camisa de um clube turco. Ele já se desacoplou, se é assim que eu posso falar, desse clube turco. Tinha contrato até o meio do ano, mas não irá permanecer e nesse momento está na Argentina ajustando os últimos detalhes com o Boca Juniors, que é o seu clube atual, clube que detém os direitos econômicos do atleta, clube que o emprestou, no caso, ao futebol da Turquia. O que o Vasco fez? O Vasco praticamente tirou o jogador da Turquia, fez com que ele retornasse ao Boca, agora ele está junto ao Boca Juniors, pertence ao Boca Juniors e retornará e virá ao Brasil, né, assinando um contrato até o final da temporada. O Boca já sinalizou positivamente e o jogador é aguardado aqui no Vasco ainda nessa semana. O Vasco pagará R$1.100.000 pelo empréstimo e ainda terá a opção de compra no valor de R$4.200.000. Jogador de muita qualidade, gente. Posso ter certeza que é vocês. Não é qualquer jogador. Antes que vocês falem, ah, Lucas, você sempre fala que todo jogador é de qualidade. Gente, vamos colocar a mão aqui, ó, na consciência. Um atleta que foi titular durante 4 temporadas do Boca. Tem quase 100 partidas com um dos maiores clubes da Argentina. É jogador de seleção colombiana. É primeiro volante que tem passagem pela Turquia. Jogou no Atlético Nacional da Colômbia, que é o maior clube do futebol colombiano. Foi revelação lá
eu não posso chegar aqui e falar que esse atleta não é um grande jogador. Você acha que um jogador que teve passagem por 4 anos no Boca, atuou quase 4 anos, mais de 100 partidas, ou aliás, quase 100 partidas, por um clube que domina o futebol argentino há séculos, não é um bom atleta para o Vasco? Vamos ser coerentes, vamos ser sinceros. O Roman Campuzano é um grande jogador que chega para mudar o status desse setor de meio campo do Vasco. Rodrigo é um baita atleta, mas o Roman Campuzano está acima. Jogador de 26 anos e vem para tomar conta dessa posição no meio campo. E o Vasco não vai parar por aí. O Vasco vai procurar outros nomes. A gente trouxe lá no início. O Vasco tem prioridade com relação à posição. Uma dessas prioridades, a lateral esquerda. É um nome que o Vasco procura no mercado para ser o reserva do Lucas Piton. E dentre esse motivo, o Vasco foi até Guarani, até Campinas, tentar buscar informações, ou aliás, buscar informações sobre o lateral esquerdo Gemerson. Hoje ele é um dos grandes destaques do Guarani de Campinas, tem apenas 24 anos. Tem 13 partidas pelo Guarani nessa temporada, um gol e uma assistência. E além do Guarani, ele tem passagem pelo Marília, pelo Portimonense de Portugal, Almeirim de Portugal, Sertanense também de Portugal e o Azuris Futebol do futebol paranaense. Um jogador que vem tendo de fato um grande destaque, inclusive nesse Paulistão ele é o líder em dribles certos. São 18 dribles certos em 11 partidas jogadas. Volto a repetir, é um jogador que vem tendo esse destaque com a camisa do Guarani nesse início de temporada e o Vasco buscou informações. O Vasco foi o único atleta que foi até o Guarani buscar informações sobre o atleta? Não. São Paulo, Coritiba, Santos e Internacional também procuraram saber sobre esse jogador que vem sendo aí uma das revelações durante esse início de temporada. Sempre no campeonato estadual aparecem revelações. Se tratando da lateral esquerda no Paulistão, o Gemerson foi um dos grandes nomes, né, da posição. Vale a pena o investimento no atleta de 24 anos do Guarani para ser o reserva do Piton? Deixa aí, não vem para ser titular, até porque a gente tem um baita jogador na posição. Mas para a lateral, quem sabe? A gente já tem aí, lembrando, o Paulo Vitor, a gente já tem o Riquelme, que é considerado uma das grandes promessas há muito tempo da base. Será que não valeria permanecer com o Riquelme? Será que o Paulo Vitor não dá conta? Ficam esses questionamentos, ficam essas dúvidas. Outro nome que também está aí no radar da diretoria Cruz Maltini, posso falar, está na mesa do Paulo Brax, é o Kennedy. Atacante Kennedy, que nesse momento está sem espaço no Real Valladolid, foi oferecido ao Gigante da Colina. Lembrando, o jogador foi revelado na base do Fluminense e além do Vasco, ele também foi oferecido a outros clubes do futebol brasileiro. Até o momento, segundo informações, nenhuma situação avançou, mas é um nome de qualidade. Eu não vou falar que ele é um destaque, porque realmente não vem tendo destaque há muito tempo, mas é um jogador muito promissor há anos. Tem 27 anos, surgiu na base do Fluminense como um grande, aí eu posso falar, destaque. Foram aí quase 40 jogos, ou aliás, foram 41 partidas com a camisa do Flu, 5 gols marcados, mas para quem acompanhava o Fluminense, o futebol brasileiro num contexto geral naquela época, sabe o alvoroço todo que foi o Kennedy assim que surgiu. Não à toa, ele foi comprado pelo Chelsea no ano de 2015, teve partidas demais na sua primeira temporada com a camisa do Chelsea, foram 20 jogos, 2 gols e uma assistência, porém não teve destaque esperado. E a partir disso o Chelsea começou a emprestar o Kennedy para vários clubes. Emprestou para o Watford, emprestou para o Newcastle, emprestou para o Getafe da Espanha, para o Granada da Espanha, para o Flamengo lá no ano de 2021. Também o Kennedy foi emprestado e agora o Chelsea não conta mais com o jogador. Ele pertence ao Valladolid do futebol espanhol, clube inclusive do Ronaldo Fenômeno. Mas pelo pouco espaço que vem tendo lá, ele foi oferecido ao Gigante da Colina. Agora cabe o Vasco saber se quer ter esse jogador. Para quem não sabe, o Kennedy é um atleta que atua exatamente numa posição carente no sistema ofensivo do Vasco, que é a ponta esquerda. O Kennedy não teve uma boa passagem pelo Flamengo. Foram aí, como a gente já informou a vocês, 15 jogos, sendo apenas 4 como titular, um gol marcado, uma assistência, 245 minutos necessários para participar de um gol, um passe decisivo, 13 chutes e 17 de 30 dribles certos. Mas volto a repetir a vocês, canhoto que gosta de atuar pela ponta esquerda. No Flamengo, a gente olha o mapa de calor dele, ele atuava muito mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo do campo, o que pode ser um motivo principal para que ele não venha ter tido um grande destaque, até porque naquela época, em 2021, no Flamengo, quem atuava por ali era o Bruno Henrique, que vivia o auge da sua carreira. Então o Kennedy dificilmente teria posição. Quando não era o Bruno Henrique, era o Michael. Então o Kennedy não conseguiu ter aí esse espaço. Lucas, o que você acha do Kennedy? Vou ser sincero aqui com vocês,
seria uma boa contratação. Um jogador acostumado com o futebol europeu, um jogador que teve um grande destaque assim que surgiu no Fluminense, um jogador que tem uma esperança muito grande depositada em cima dele, mesmo diante de insucesso na sua carreira, e tendo alguém como Barbieri para trabalhar, tendo um projeto bom, como é o Vasco da Gama hoje, acredito eu que o Kennedy tem tudo para subir como jogador e se tornar um grande profissional. E ainda mais, é uma posição carente hoje no sistema ofensivo do Vasco. Será que temos opções tão viáveis, tão boas como o próprio Kennedy para o nosso setor de ataque? Eu não vejo. Eu vejo hoje a ponta esquerda como um setor muito carente de poucos jogadores à disposição. E se tem um atleta como o Kennedy, com passagem no futebol europeu, com passagem no Flamengo, com grandes conquistas durante sua carreira à disposição, sendo oferecido, quem sabe não vale a pena contratar. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Esse, meus amigos, foi apenas o primeiro vídeo dessa terça-feira. Esse foi o Acorda Vascão. Tornaremos com Fala Gigante à tarde e também com Boa Noite Gigante, contando, é claro, com a sua presença. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como nós sempre falamos aqui no canal, se inscreva, ajude-nos a chegar aí aos 89 mil inscritos. E, é claro, saudações vascaínas.